Jaqueline, como era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Então, pastor, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida há 4 anos e meio atrás. E se eu olhar a minha vida há 4 anos e meio atrás, eu não tinha uma área da minha vida que eu pudesse falar assim, tá certo. Tava tudo descontrolado, tudo desajustado. E eu cheguei no ministério por conta de uma traição por parte do Tadeu, né? Fui convidada por um amigo que trabalhava comigo na época. E comecei a frequentar a igreja. E comecei a tomar posse da palavra que havia, né, saindo do altar. E fui tomando posse da palavra, fui vivendo aquilo, né? E nós demos oportunidade para que Deus restaurasse o nosso casamento. E foi assim que Deus fez. Deus restaurou o nosso casamento, Deus restituiu tudo aquilo que tinha perdido, os anos que a gente tinha perdido, né, lá atrás. E depois disso nós começamos a lutar juntos. Eu e ele, nós nos posicionamos em Deus, nós começamos a fazer a obra do Senhor e cada dia mais nos posicionando. E aí nós temos uma criança que a olhos humanos ele é especial, né, ele é autista, mas para Deus é que a gente crê em nome de Jesus que ele é perfeito e para nós também. E nós começamos a lutar, porque ele tomava 8 tipos de remédio controlado quando nós chegamos na igreja. E eu, impulsionada pela fé, pelo testemunho da bispa, né, por conta do filho, que ela também vivenciou, né, o que eu vivenciei com ele, de convulsões e tudo. E a gente tomou posição de tirar as medicações dele. Foi um passo de fé que a gente deu e que não foi fácil. A gente viveu mesmo pela fé, pela misericórdia do Senhor e tomando posse de cada palavra que vinha, cada mensagem que vinha. E, inclusive, me recordo de um dia que a gente ia para a consagração, a gente, né, não sabe quando vai ser consagrado ou não, e faltando 1 hora para a gente ir, ele teve uma convulsão muito feia. E ali, ou eu ficava com a fé, ou eu ficava com a minha parte, porque eu sou enfermeira, e eu sei das consequências que pode, né, ocasionar numa criança com convulsão, enfim. E ali a gente orou, repreendeu tudo aquele mal, porque a gente estava lutando de forma espiritual, né, e a gente pegou ele e foi. Fomos consagrados, enfim. E dali pra frente nós começamos a nos posicionar cada dia mais, em todas as áreas da nossa vida. Eu tinha um sério problema com orgulho, eu era soberba, arrogante, eu sempre fui uma pessoa desse jeito. Eu venho de uma família dessa forma, que o dinheiro por tudo se a gente sabe que responde, e na minha vida ele respondia mesmo, mas de uma forma totalmente errada, né? Eu humilhava o Tadeu porque naquela época eu ganhava muito mais que ele, eu falava pra todo mundo que eu era o homem da minha casa, e aí veio que Deus falou pra mim: o seu tempo no teu trabalho se encerrou. Veio numa palavra, no propósito do começo do ano. E eu não aceitei a palavra naquela época. Mesmo estando na igreja firmada, eu prossegui, né? E chegou nos 52 dias, Deus falou: o portal vai se fechar. Se você não passar por esse portal, você não... Foi um tempo. Esse foi um tempo que você viveu da sua parte profissional. Você precisa de pôr um ponto final nisso. O portal vai se fechar e você não vai ver o que Deus tem pra você. E naquele momento, eu, né, cheguei nele, falei, né, porque Deus fala, né, no íntimo da gente, falei, olha, eu vou sair do trabalho, né, mas hoje, depois de passado tanto tempo, eu entendo, Deus queria forjar um caráter nele, né, trabalhar nele, coisa e tal, e foi trabalhar o que em mim? Meu orgulho, minha soberba, minha arrogância, aquela coisa que o dinheiro era meu, que eu podia, então tudo isso foi trabalhado. E esse ano, pastor, eu posso dizer assim, que a gente viveu muita graça, muita bênção dentro do ministério, muitas coisas. Só que o ano de 2022, quando a bispa falou que o Senhor ia nos esticar, foi literalmente mesmo, nós fomos esticados. Eu e a minha casa, nós fomos esticados em todas as áreas. E nós estamos vivendo coisas que, se nós fôssemos olhar agora, é algo assim, praticamente impossível a olhos humanos. Seria coisa para nós vivermos daqui 10 anos. O Tadeu vai complementar agora, mas é algo que eu quero deixar bem fixado. Todas as vezes que a palavra saía do altar, nós, assim... É aquele alimento mesmo. A gente tomava posse da palavra e vivenciava. E muitas vezes nós fomos colocados à prova. Muitas vezes nós, assim, deixamos de participar de coisas, de situações para estar na igreja, para fazer a obra do Senhor, para priorizar as coisas do Senhor. Muitas vezes até a própria família da gente não entende a fé que a gente vive, né? Mas hoje eu posso falar que todos esses passos, todas essas dificuldades que nós tivemos, foi que nos trouxe até aqui. Eu creio que o Senhor tem muito mais de agora em diante, mas através da palavra, de tudo que tem saído do altar, que nós temos vivido o que nós temos vivido. Como a senhora mesmo disse, sobre todas as renúncias. Só que como todas as renúncias em Deus, elas valem a pena, aí vem
a virada na vida de vocês. Senhor Tadeu, o que o senhor tem a me dizer, para todos nós, o quanto vale a pena todas essas renúncias, estar na igreja, fazer parte, né, da família Mudança de Vida, estar dentro do propósito que Deus quer cada um de nós? Conta para nós. Bom, pastor, como a minha própria esposa comentou, né, nós dois entramos com a vida totalmente destruída, ela com a soberba e com a arrogância e eu com um bloqueio imenso em relação à vida financeira, em relação a dinheiro. Eu sempre tive do princípio de que eu não daria dinheiro para a igreja, para um pastor viver melhor do que eu, para um pastor ter coisas dentro de casa que eu não tinha na minha. Esse foi sempre o meu bloqueio. Eu nunca consegui dizimar, eu nunca consegui fazer uma oferta que fosse de R$5, e isso acarretou numa maldição que eu vivi durante muitos anos. Como ela mesma comentou, eu sempre tinha uma humilhação dentro da minha casa por não conseguir sustentar o básico dentro da minha casa. Mesmo sem pagar aluguel, mesmo eu tendo um trabalho bom, né, que quando eu entrei um pouco antes de eu entrar no ministério, eu já trabalhava na empresa que eu estou hoje, mas eu não conseguia resultados, eu não conseguia ter o recurso suficiente para poder sustentar a minha família. E quando veio essa palavra aí nos 52 dias que a Já conversou comigo, eu confesso que eu fiquei em pânico, porque eu falei, hoje eu não consigo sustentar a minha casa, mas eu já estava posicionado em relação ao financeiro. Então, a partir do momento em que eu entendi de que de tudo que Deus confia na minha mão, a única coisa que Ele pede é a fidelidade com 1/10, com 10%, e que não é nada para mim, é tudo por Ele, tudo para Ele, e tudo por meio e através dEle, as coisas começaram a mudar. Então, a minha vida profissional na empresa começou a alavancar de uma forma que ninguém entendeu. Eu fui uma pessoa, hoje eu trabalho no ramo de vendas e a minha primeira experiência com vendas na minha vida, eu tenho 38 anos, fazem 5 anos que eu estou na empresa que eu estou. Então, durante 33 anos eu nunca tinha trabalhado com venda. A minha primeira experiência foi essa. E a minha trajetória dentro da empresa, em questão de cargos, em questão de salários, em questão de confiança que eu sempre tive dos meus gestores, foi algo sobrenatural e tudo partiu do princípio de ser fiel no pouco. Eu me recordo que o primeiro dízimo que eu devolvi foi de R$70, né? E hoje eu devolvo muito mais do que 10 vezes esse valor de dízimo. Então foi uma chave que realmente nós viramos, entendemos que tudo que sai de cima do altar, independente do quão essa palavra tenha sido pesada, a gente pega essa palavra para nós e nós colocamos em prática. O ano de 2022 foi um ano de muitos desafios, só que foi um ano que com muito orgulho eu falo que eu tive não 1, não 2, não 3, mas 4 ajustes salariais durante o ano. E ajustes em que o meu próprio gerente falou, Tadeu, veio de cima, eu não sei quem, mas caiu para mim aqui um ajuste salarial para você. Eu até estava conversando com uma obreira que eu falei, eu não sei quem eles acham que veio de cima, mas para mim veio de Deus, porque é inexplicável, totalmente inexplicável. No ano de 2022, nós conquistamos o carro que a gente tanto sonhava, diante de todas as tribulações que o Brasil, que o mundo viveu, empresas fechando, pessoas perdendo o emprego mais de uma vez no ano, perdendo o emprego. A gente glorifica o nome do Senhor com conquistas materiais, com financeiro totalmente estruturado. Hoje eu sou o provedor de dentro da minha casa. Hoje eu dou tudo do bom e do melhor para dentro da minha casa, mas eu só dou do melhor para dentro da minha casa porque eu entrego o melhor também na casa de Deus. Então, o que Deus fez na nossa vida e o que Deus fez na minha vida profissional e na minha vida financeira é algo inexplicável, como diz a palavra profética de 2022, é algo totalmente incomparável ao que eu achei que um dia eu poderia viver. Quando eu achava que Deus estava fazendo, Ele me surpreendia com algo muito maior e foi exatamente o que aconteceu nesse final de ano, né? Porque nós estamos em constante oração para que Deus cumpra a boa obra nas nossas vidas, para que Deus confie mais nas nossas mãos, não para nós, mas para que a gente possa fazer mais pelo reino, mais pela obra, nos tornarmos maior coluna do ministério, assumir o compromisso total de uma igreja, do ministério inteiro. E nessa mesma fé, nas nossas orações, a gente colocou a seguinte frase: Deus,
Se não tiver como mexer somente nas circunstâncias, crie algo para que eu seja favorecido. E nesse mês de dezembro, Deus criou um cargo para mim, um cargo para eu assumir já no próximo ano um novo desafio. Eu estou sendo colocado num nível muito mais alto, sem explicação, porque eu não participei de um processo. Eu não fui disputar uma vaga. Eu fui convidado a assumir uma vaga na empresa, num cargo maior do que eu estou, com um salário maior que eu estou, com um desafio maior que eu estou e já, inclusive, com todas as palavras ditas pelo meu gestor regional. É apenas a porta para algo muito maior que você vai viver em 2023. E eu não consigo nem imaginar o que seria se não fosse a fé que você vive e a fé que você transparece na empresa, com a sua equipe e com todo mundo que está ao seu redor. Então, pastor, Deus fez por mim, na minha casa, na minha vida, algo inimaginável. Algo totalmente maior do que eu pensei, do que eu orei, do que eu desejei e do que eu achei que fosse possível. Ele fez literalmente 10 vezes mais na minha vida. 2022, melhor ano da vida de vocês até então? Isso, pastor. Nós podemos dizer que foi o melhor ano das nossas vidas. Ainda me recordo quando eu vi as pessoas testemunhar, né? Foi o melhor ano da sua vida. Eu tinha muitas graças, muitas bênçãos recebidas nos outros anos. Só que a gente sabia que o financeiro nosso era destruído. A gente queria falar, não, é o melhor ano, mas tinha esse problema. Mas hoje a gente pode falar, é o melhor ano. A gente tem muita coisa para conquistar, mas podemos fechar o ano de 2022 com chave de ouro. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Pastor, o ministério ele foi uma escola, ele foi um hospital, ele representa todo o aprendizado necessário para a gente reverter tudo na nossa vida, é o que o ministério representa. Eu entendi que realmente quando a gente faz mais pelas pessoas, quando a gente faz mais pelo reino, Deus confia mais. Como o Senhor muitas vezes falou no altar, nós somos curados curando, nós somos restaurados restaurando e realmente eu comprovo que nós somos prósperos quando a gente prospera. Então, eu não nego um esforço físico, mental, financeiro para investir o que eu tenho, talento e o que eu tenho a oferecer para a obra de Deus, porque eu sei que a lei da semeadura ela vai voltar numa proporção muito maior do que eu entregar. Tadeu, você tinha um problema, você mesmo disse que você tinha um problema com questões quando se falava de dízimo, de oferta na igreja. Alguém que antes tinha um bloqueio com isso. Talvez essa pessoa que está nos assistindo também tenha esse mesmo pensamento. O que você deixaria para essa pessoa? O pensamento que sempre passou na minha cabeça, pastor, quando se falava de dinheiro e se eu dar esse dinheiro e vier a me faltar? A partir do momento que eu entendi que eu não estou dando e que eu estou devolvendo o que Deus confiou nas minhas mãos, crendo que que Deus proverá na minha vida, independente das circunstâncias, isso mudou. Então, o recado que eu dou para todos que têm esse tipo de bloqueio financeiro, que têm esse tipo de preocupação em faltar, não vai faltar. Porque quando a gente faz pelo reino de Deus, quando a gente faz pela obra de Deus, Deus devolve 10 vezes mais nas nossas vidas, para que a gente possa fazer muito mais e chegar a um ponto, que eu acho que é o ponto máximo da gente poder viver com 10% e ofertar 90% no reino. Que eu acho que esse é o objetivo máximo da minha vida como cristão, é poder viver luxo com a minha família com 10% do meu ganho e poder ofertar 90% no reino e na obra de Deus. Dona Jaqueline, felizes e abençoados? Sim, pastor. Temos vivido um tempo de graça do Senhor, um tempo de favor e merecido mesmo dele. Muito feliz.